Se hoje você acordou com o coração pesado, esta oração é para você. Talvez você tenha aberto os olhos esta manhã e o peso já estava lá. Antes do café, antes do primeiro pensamento do dia ganhar forma. Aquela sensação familiar de que algo está errado, de que o dia vai ser difícil demais, de que as forças não são suficientes para o que está esperando. Você não está sozinho nesse lugar. E Deus não está te vendo com julgamento nessa fragilidade. Está te vendo com o mesmo olhar que tem desde o começo. Um olhar de amor que não desiste. Esta manhã, antes de qualquer coisa, antes de verificar o celular, antes de olhar para a lista do que precisa ser feito, antes de calcular o tamanho dos problemas, você veio aqui. Veio buscar a presença de Deus. E isso já é fé. Por menor que pareça, já é fé. E Deus viu você chegar. Vamos ouvir a palavra de Deus antes de orarmos juntos. Porque é ela que vai criar o chão firme embaixo dos seus pés antes de você sair para o dia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Respira, deixa a palavra que foi lida pousar. Cada versículo deste salmo foi escrito para um coração que estava com medo, para alguém que olhava ao redor e via mais ameaça do que proteção, para alguém que precisava de um lugar seguro num mundo que não era completamente seguro. E o primeiro versículo, o versículo que é o âncora desta manhã, começa não com uma ordem, mas com uma promessa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Uma promessa para você, esta manhã. Quero sentar aqui com você por alguns minutos antes de orarmos. Não vou apressar, porque o que você está carregando merece tempo, e Deus tem todo o tempo do mundo para você. Você sabe o que é acordar cansado mesmo depois de ter dormido? Quando o corpo descansou, mas o coração não, porque as preocupações que você tentou deixar no travesseiro da noite estavam ali, esperando, quando os olhos abriram. Muitas pessoas acordam assim. Talvez você acorde assim mais frequentemente do que gostaria. A ansiedade que não para, o medo que não tem um nome claro, mas que está lá, naquela pressão constante no peito. A sensação de que há demasiado por fazer e forças de menos para fazer. E a primeira coisa que o mundo faz quando você abre os olhos é acrescentar mais notícias, mais demandas, mais exigências, mais razões para se preocupar. Mas esta manhã, antes que o mundo coloque mais sobre você, Deus tem algo diferente a dizer. Ele diz: há um lugar para você, um lugar que foi preparado especificamente para você, um lugar que o peso do mundo não consegue entrar, um lugar que o medo não consegue encontrar, um lugar onde o descanso que o seu coração precisa é possível, não apesar das circunstâncias difíceis, mas dentro delas. Esse lugar é chamado no versículo de esconderijo do Altíssimo.
E esta manhã, antes de sair para o dia, Deus está convidando você a entrar. O versículo diz que quem habita nesse esconderijo descansará à sombra do Onipotente. Quem habita, não quem visita quando a situação aperta demais. Não quem lembra de Deus quando não há outra opção. Quem habita, quem faz desse lugar a sua residência, quem começa cada dia de dentro desse lugar, em vez de começar de fora e tentar entrar quando o medo fica grande demais. E essa é a diferença que esta oração desta manhã quer fazer. Não te dar uma dose de encorajamento para aguentar o dia, mas te ajudar a entrar no esconderijo antes de começar o dia, para que o dia seja vivido de dentro da cobertura de Deus em vez de fora dela. Porque há uma diferença enorme entre os dois. Quem vive de fora do esconderijo passa o dia em estado de alerta, monitorando, calculando ameaças, verificando se o perímetro está seguro, gastando uma energia enorme só para se manter de pé diante do que tenta derrubá-lo. E chega ao final do dia completamente drenado, não necessariamente pelas coisas que aconteceram, mas pelo esforço constante de enfrentar tudo sem cobertura. Quem vive de dentro do esconderijo enfrenta as mesmas circunstâncias, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, mas enfrentados de um lugar diferente, de um lugar onde o peso não precisa ser carregado inteiramente nas próprias costas, onde a visão é diferente porque a perspectiva é diferente, onde a paz, que excede o entendimento, guarda o coração mesmo quando a mente está processando o que é difícil. Esse é o convite do versículo 1 desta manhã. Mas antes de orarmos, quero falar com honestidade sobre algo que pode estar tornando esse esconderijo parecer distante. Às vezes, o medo não é sobre uma situação específica que podemos nomear. É um estado de fundo, uma tensão que está lá sempre, como música de fundo que não desliga completamente. Você ri com os filhos e ainda está lá. Você termina uma tarefa no trabalho e ainda está lá. Você deita à noite e é quando fica mais alto. Esse tipo de medo, esse estado de alerta permanente, é exaustivo de uma forma que é difícil de explicar para quem nunca viveu, porque não é sobre uma coisa, é sobre tudo. É como se o mundo fosse ameaçador de uma forma geral, e como se a vigilância constante fosse o único jeito de se manter seguro. E quero dizer diretamente, isso não é falta de fé. Ansiedade não é falta de fé. O estado de alerta permanente não é evidência de que você não acredita o suficiente em Deus. É evidência de que você está carregando um peso que não foi criado para ser carregado sozinho. E o esconderijo do Altíssimo foi criado exatamente para isso. Para o peso que é grande demais para ser carregado sozinho. Para o estado de alerta que está drenando as forças de quem não sabe mais como parar. Para o medo, que não tem nome claro, mas que está sempre presente. O esconderijo não é para os que não têm medo, é para os que têm medo e que precisam de um lugar maior do que o medo para habitar. Vamos orar agora. Senhor, esta manhã eu venho a Ti com honestidade total. Não venho com a fé perfeita que às vezes imagino que deveria ter. Não venho com a paz que gostaria de sentir. Venho com o que tenho nesta manhã, que é o medo que estava aqui quando abri os olhos, as preocupações que esperavam antes mesmo do dia começar, o cansaço de um coração que trabalhou mesmo enquanto o corpo dormia. E ao mesmo tempo em que trago tudo isso, trago o versículo 1, a promessa de que há um esconderijo, de que esse esconderijo é do Altíssimo, de quem está acima de tudo que me assusta, e de que à sombra do Onipotente, de quem tem poder suficiente para tudo, descansarei. Esta manhã eu escolho habitar nesse esconderijo, não porque o medo sumiu, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque Tu prometeste esse lugar. E o que Tu prometeste é mais sólido do que qualquer coisa que o medo possa construir. Senhor, Tu conheces o que está pesando nesta manhã. Conheces a preocupação com a saúde, seja a minha ou a de quem amo. Os exames que estão sendo esperados, os resultados que ainda não chegaram, o diagnóstico que chegou e que mudou tudo,
O corpo que não está funcionando como deveria e que assusta. Para essa área, entra no meu medo com a tua paz. Não preciso entender tudo, preciso sentir que tu sabes o que está acontecendo e que tens poder sobre o que me assusta. Conheces a preocupação com o dinheiro, as contas que excedem o que entra, a dívida que parece crescer mais rápido do que a capacidade de pagar, a incerteza do emprego, o negócio que está difícil, o medo de não conseguir prover o que é necessário para quem depende de mim. Para essa área, o esconderijo do Altíssimo é o lugar de onde a saída pode ser vista de uma perspectiva que de baixo não é visível. Conheces a preocupação com os filhos, com os caminhos que estão tomando, com as escolhas que estão fazendo longe dos meus olhos, com o filho que se afastou da fé, com o que está em relacionamento que preocupa, com aquele cujo futuro parece incerto. Os teus olhos sobre eles não fecham quando os meus fecham para dormir. E o teu amor por eles é maior do que o meu, mesmo que pareça impossível. Conheces o cansaço de quem está sendo o suporte de todo mundo, a mãe que cuida, a filha que cuida dos pais, a pessoa que está sempre disponível para os outros e que raramente tem espaço para ser cuidada. Esse cansaço é real. E tu o vês. E o esconderijo é especificamente para esse cansaço, para quem precisa descansar de ser forte por alguns momentos. Conheces o medo silencioso que não tem nome claro, aquela pressão que está sempre lá, aquele estado de alerta que não desliga completamente. Para esse medo, peço a paz que excede o entendimento, a que não depende das circunstâncias mudarem para existir. A que vem de saber que estou no esconderijo do Altíssimo e que o Altíssimo não falha. Senhor, esta manhã eu entro no esconderijo. Não estou me isolando do mundo, não estou fugindo das responsabilidades. Estou mudando o lugar de onde vou enfrentar tudo. Em vez de sair exposto para o dia, saio de dentro da tua cobertura. Em vez de carregar tudo com as próprias forças, carrego de dentro da sombra do Onipotente, que tem poder suficiente para qualquer coisa que aparecer. Que ao longo deste dia, sempre que o medo aparecer, a memória do esconderijo seja mais imediata do que o espiral da ansiedade. Que a presença que entrou nesta oração continue presente ao longo das horas e que ao final do dia o testemunho seja simples. Não fui sozinho, havia cobertura, havia um esconderijo. Obrigado, Senhor, por este versículo, por não teres ignorado que temos medo, por teres preparado um lugar específico para o nosso medo e por seres suficiente para qualquer coisa que este dia possa trazer. Em nome de Jesus. Amém. Fica aqui um momento antes de sair para o dia. Não vai logo. O que foi recebido nesta oração merece um instante para pousar. Quero contar uma história que aconteceu na Bíblia e que ilumina o versículo 1 desta manhã de uma forma que vai ficar com você. É a história de Ruth, uma jovem que havia perdido o marido, que estava num país estrangeiro, porque escolheu ficar ao lado da sogra Noemi quando poderia ter voltado para o conforto da própria família, que não tinha nada garantido, que estava começando do zero num lugar que não era o seu. E um dia, num campo colhendo espigas que os trabalhadores deixavam cair, ela chamou a atenção do dono do campo. O homem se chamava Boaz, e ele foi até ela e disse palavras que carrego no coração há muitos anos. Boaz disse a Ruth: saiba que todo o teu esforço foi relatado para mim, que deixaste o teu pai, a tua mãe e a tua terra natal, e vieste para um povo que não conhecias. Que o Senhor te recompense pelo que fizeste. Que a tua recompensa seja completa da parte do Senhor, o Deus de Israel, debaixo de cujas asas vieste buscar refúgio. Debaixo de cujas asas vieste buscar refúgio. Essa é a imagem da sombra do versículo 1 do Salmo 91. As asas do Altíssimo que abrigam, que cobrem, que protegem. Não porque a pessoa que está embaixo é perfeita. Ruth não era israelita, era estrangeira, numa terra estranha, sem segurança garantida, mas havia escolhido buscar refúgio.
Havia escolhido habitar debaixo das asas do Deus de Israel. E Boaz a viu e reconheceu nela alguém que havia feito essa escolha e honrou essa escolha. Esta manhã, Deus vê você fazendo a mesma escolha, escolhendo vir, escolhendo buscar refúgio, escolhendo habitar debaixo das asas do Altíssimo, em vez de tentar enfrentar o dia completamente sozinho. E essa escolha é honrada, não porque você merece de acordo com o desempenho, não porque a fé está no nível certo, mas porque buscou refúgio. E quem busca refúgio no Deus que prometeu ser refúgio, esse já está dentro. Senhor, que a história de Ruth fale ao coração de quem está ouvindo esta manhã. Que quem sente que está numa terra estranha, num lugar que não parece seguro, em circunstâncias que não escolheu, receba o reconhecimento de que veio buscar refúgio e que esse ato de busca seja visto pelo Deus que prometeu ser refúgio e que a cobertura das asas do Altíssimo seja real sobre essa vida esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora falar sobre algo que está na palavra descanso do versículo 1 e que é muito específico para o tipo de cansaço que as pessoas que estão ouvindo carregam. O versículo não promete que os problemas vão sumir para então haver descanso. Promete descanso dentro das circunstâncias. A sombra do Onipotente descansará, não depois. A sombra. Isso porque o descanso que o versículo descreve não é o descanso físico de quando a agenda está vazia. É o descanso interior de quem não está mais carregando sozinho o que estava carregando sozinho. Há uma diferença enorme entre descanso de circunstância e descanso de alma. O descanso de circunstância é quando finalmente não há mais problemas, quando as contas estão pagas, quando o exame deu bom, quando o filho voltou para casa, quando o casamento está tranquilo. Esse descanso existe, mas depende completamente de fatores externos que você não controla. O descanso de alma é diferente. É possível mesmo quando as circunstâncias ainda estão difíceis. É o descanso de quem entregou o que estava carregando, de quem parou de tentar resolver por esforço próprio o que só pode ser resolvido por graça, de quem encontrou o lugar certo para habitar e que de dentro desse lugar enfrenta as dificuldades sem precisar sustentar o peso inteiro. Esse é o descanso do versículo 1 e é possível para você hoje. Não quando as circunstâncias melhorarem. Hoje, esta manhã, de dentro do esconderijo do Altíssimo. E a forma de acessar esse descanso é essa que estamos praticando agora. A oração que coloca o que estava apenas dentro para fora, para a presença de Deus. Que nomeia o que assusta em vez de esconder. Que entrega o que estava sendo carregado em vez de carregar mais. Que habita no esconderijo em vez de ficar na exposição tentando administrar tudo por conta própria. Hoje, uma coisa prática para levar desta oração. Ao longo do dia, quando o peso voltar, quando o medo tentar assumir o comando, faça um gesto simples. Antes de reagir, antes de entrar no espiral, solte os ombros. Respire devagar e diga internamente: estou debaixo das asas do Altíssimo. Não é magia, não é técnica, é a reancoragem no esconderijo. O lembrete de que o lugar onde você habita é mais seguro do que o estado de alerta que o medo quer criar. Estou debaixo das asas do Altíssimo. Essa frase, repetida com intenção ao longo do dia, vai gradualmente substituindo o estado de alerta permanente. Não de uma vez, mas dia após dia, vez após vez, o descanso que o versículo promete vai se tornando mais real e menos abstrato. Senhor, que o descanso que prometeste à sombra do Onipotente seja real para quem está ouvindo esta manhã. Não o descanso das circunstâncias favoráveis, que não está na mão de ninguém garantir, mas o descanso da alma que habita no esconderijo. O descanso de quem entregou, de quem soltou os ombros, de quem deixou de carregar sozinho o que precisava ser dividido com o Altíssimo, que pode carregar o que ninguém mais consegue. Que essa paz, que excede o entendimento, guarde o coração e a mente em Cristo Jesus neste dia, em nome de Jesus. Amém.
Antes de fechar esta oração, quero falar sobre algo que é muito específico para quem está ouvindo e que vai além desta manhã. Há dias em que voltar ao esconderijo é fácil, em que a oração da manhã cria um estado que dura por horas, em que a paz de Deus parece mais presente do que o ruído do mundo. E há dias em que não, em que logo na primeira hora já está tudo drenado, em que a conversa difícil, ou a notícia ruim, ou o olhar crítico de alguém no trabalho desfez o que a oração da manhã havia construído, e você se vê de volta no campo aberto, exposto, com a sensação de que o esconderijo ficou para trás. Para esses dias, o que quero dizer é simples. Você pode voltar. O esconderijo não fecha porque você saiu. Não exige que você compense o tempo que ficou fora. Não cobra pelo retorno. O esconderijo do Altíssimo tem as portas sempre abertas para quem quer entrar. Não uma vez por dia, de manhã, como obrigação cumprida, mas quantas vezes for necessário. No banheiro do trabalho, se precisar de 30 segundos de silêncio com Deus. No carro parado, no trânsito. No corredor antes de entrar numa reunião difícil. Na cozinha, enquanto lava a louça. A sombra do Onipotente não é um destino que se visita uma vez. É o ambiente de quem habita. E habitar significa poder voltar sempre. Significa que a porta está sempre aberta. Hoje, você pode ter precisado de voltar 5 vezes, 10 vezes. E cada retorno é um ato de fé. Cada Senhor, estou de volta é oração. Cada vez que o medo aparece e você escolhe o esconderijo em vez do espiral, isso é habitar. Isso é o que o versículo 1 descreve. Senhor, que quem sair desta oração saiba que pode voltar, quantas vezes o dia precisar, sem culpa pelo tempo que ficou fora, sem vergonha pelo quanto o medo voltou, apenas o retorno simples para o lugar que tu prometeste. E que cada retorno ao esconderijo seja mais natural do que o anterior. Que a habitação vá ficando mais constante e que o descanso que prometeste vá se tornando o estado de base desta vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Você não está sozinho hoje. Deus viu você chegar nesta oração, viu o coração pesado, viu o cansaço de antes do dia começar e convidou para o esconderijo. Hoje, escolha não carregar sozinho o que Deus quer carregar com você. Quando o peso aparecer, solte os ombros e lembre, estou debaixo das asas do Altíssimo. Se essa oração falou com você nesta manhã, escreve amém nos comentários. É uma declaração de fé, uma forma de dizer, entrei no esconderijo hoje. E se há alguém que você ama, que acordou com o coração pesado, compartilha esta oração. Às vezes, a coisa mais generosa que podemos fazer por alguém é simplesmente enviar um lugar seguro, onde essa pessoa pode se sentar por alguns minutos com Deus. Que o Senhor te cubra neste dia. Que a sombra do Onipotente seja real sobre cada passo. E que ao deitar esta noite, a certeza seja, estive coberto. Deus estava comigo, o esconderijo estava aberto. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Bom dia. Antes de fechar completamente, quero ficar mais um tempo com você, porque o que você está carregando merece mais do que uma oração rápida. E o esconderijo do Altíssimo é espaçoso o suficiente para que fiquemos aqui mais um pouco. Quero falar sobre algo que o medo faz, que raramente é percebido. O medo não apenas cria ansiedade sobre o futuro, ele também rouba o presente. Quando o medo está governando, a mente está sempre em outro lugar. Está no problema que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer. Está na conversa difícil que vai ser necessária mais tarde. Está no resultado que vai chegar e que pode trazer más notícias. Está nos filhos que estão longe. Está nas contas que vão vencer. E enquanto a mente está em todo esse futuro que não aconteceu ainda, o presente passa. O café desta manhã esfria sem ser notado. Os minutos com a família são vividos com metade da atenção. O trabalho é feito com o piloto automático, enquanto a mente real está na preocupação que ficou girando.
A sombra do Onipotente, o lugar de descanso que o versículo 1 promete, tem a capacidade de devolver o presente. Porque quando você genuinamente habita nesse lugar, quando deposita no Altíssimo o peso do futuro que estava trazendo para o presente, de repente, o momento que está sendo vivido ganha mais qualidade. O café pode ser realmente bebido. A conversa com o filho pode ser realmente ouvida. O trabalho pode ser feito com presença real. Não porque os problemas desapareceram, mas porque o peso deles ficou no lugar certo, no esconderijo do Altíssimo, em vez de ser carregado para dentro de cada momento do dia. Isso é o que descansar à sombra do Onipotente significa na prática. Não apenas paz quando está orando. Presença real em cada momento do dia, porque o peso não está mais roubando a atenção que deveria estar no presente. E o presente desta manhã é um presente, não porque é perfeito, mas porque é o único momento que você tem. E Deus está neste momento, não apenas no futuro que o medo está antecipando. Senhor, que o esconderijo do Altíssimo devolva o presente a quem está ouvindo esta manhã. Que o peso do futuro que estava sendo carregado para dentro de cada momento seja deixado contigo, onde pertence. E que o dia de hoje seja vivido com mais presença real, mais atenção genuína, mais capacidade de estar de fato onde está, porque o peso que estava roubando essa atenção foi entregue nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Quero também falar sobre algo que pode estar tornando difícil entrar no esconderijo esta manhã. É a sensação de que Deus está em silêncio. Talvez você tenha orado por algo que importa muito e que ainda não recebeu resposta. Talvez tenha pedido por uma cura que não veio, pela restauração de um relacionamento que ainda está quebrado, por uma saída financeira que ainda não apareceu, por um filho que ainda está longe. E o silêncio de Deus diante desses pedidos pode ser um dos pesos mais difíceis de carregar, porque no silêncio o medo encontra espaço para fazer perguntas. Será que Deus ouviu? Será que importa para ele? Será que fiz algo que fez com que ele se afastasse? E quero dizer com cuidado, o silêncio de Deus não é o mesmo que a ausência de Deus. Há momentos em que Deus fala claramente e há momentos em que o que parece silêncio é, na verdade, uma forma diferente de resposta. Uma resposta que não chegou ainda na forma que foi pedida. Uma resposta que está chegando por um caminho que ainda não é visível. Uma resposta que vai fazer sentido quando puder ser vista de um ponto mais alto do que o que está disponível agora. A mãe que fica do lado do filho dormindo não precisa de falar para que a presença dela seja real. O pai que está trabalhando para prover o que a família precisa não precisa de estar em cena o tempo todo para que o cuidado seja real. A presença e o cuidado são reais mesmo quando não se manifestam da forma que esperamos. E o Altíssimo que prometeu o esconderijo está presente mesmo no silêncio, especialmente no silêncio, porque o silêncio de Deus, frequentemente, é o espaço onde a nossa fé é aprofundada de formas que a resposta imediata não permitiria. Isso não torna a espera menos difícil. Não vai curar a dor de uma oração não respondida da forma esperada, mas pode mudar a interpretação do silêncio, de evidência de abandono para espaço de aprofundamento. Senhor, que quem está no silêncio desta manhã, que orou muitas vezes e que ainda espera, receba esta certeza. O silêncio não é abandono. Estás presente no silêncio. E a resposta que não chegou da forma esperada ainda está dentro do teu cuidado. Que a fé que persiste no silêncio seja honrada. E que o esconderijo seja o lugar de descanso mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Em nome de Jesus. Amém. Há algo que quero deixar especificamente para as mães que estão ouvindo, porque há um tipo de medo que é muito específico das mães e que raramente encontra o lugar certo para ser dito. É o medo de não ser suficiente, de que os filhos precisam de mais do que está sendo dado, de que os erros cometidos no passado, as palavras ditas no momento errado, as vezes em que o cansaço falou mais alto do que o amor,
vão deixar marcas permanentes. Esse medo de ter falhado como mãe é um dos mais pesados que existe, porque vem junto com o amor que é mais profundo do que qualquer outro amor. E a combinação de amor profundo com medo de falha cria um estado de vigilância constante que não descansa. Para essa mãe, o esconderijo do Altíssimo tem uma palavra específica, uma palavra de graça. Os filhos que você ama estão nas mãos do Deus que os criou antes de você conhecê-los, que tem planos para eles que vão além do que você consegue alcançar, que pode curar o que você, por ser humana, pode ter machucado sem querer, que pode completar o que você, por ter limitações, deixou incompleto. Você não precisa de ser perfeita para ser a mãe que seus filhos precisam. Precisa de ser presente, precisa de amar. Precisa de buscar o esconderijo com eles em mente, intercedendo por eles, com o amor que só uma mãe tem, e confiar que Deus faz o que nenhuma mãe consegue fazer sozinha. O versículo 1 do Salmo 91 é para você também, não apenas para a sua própria vida, para a vida dos seus filhos que você coloca debaixo das asas do Altíssimo toda vez que ora por eles. Senhor, que as mães que estão ouvindo esta manhã, com o peso do medo de não serem suficientes, recebam a graça desta manhã. Que o amor que tem pelos filhos, imperfeito como é, seja honrado por ti. E que a cobertura do esconderijo do Altíssimo alcance também as vidas daqueles que elas amam mais do que a si mesmas. Em nome de Jesus. Amém. Quero aprofundar algo sobre a sombra do versículo que tem uma dimensão muito concreta para o tipo de dia que está começando. Pensa no que acontece quando você entra numa sala quente e de repente encontra um ventilador. Ou quando está num dia de sol intenso e de repente entra numa sombra generosa. Não é apenas o frescor físico, é um alívio que o corpo inteiro sente. Os músculos que estavam tensos soltam um pouco. A respiração fica um pouco mais fácil. O estado de alerta do calor cede para algo diferente. A sombra do Onipotente tem esse efeito no espírito, no estado interno que estava tenso pelo calor constante das pressões, no coração que estava apertado pelo calor das preocupações que não param, na mente que estava acelerada pelo calor de processar ameaças o tempo todo. A sombra do Onipotente cria um ambiente diferente, mais fresco, mais respirável, onde as coisas que no calor da exposição pareciam impossíveis de lidar, ficam um pouco mais manejáveis. E essa sombra está disponível esta manhã, antes do calor do dia começar. Este é o momento certo para entrar nela, antes das pressões chegarem, antes das demandas acumularem, antes do calor da vida tomar conta. É como colocar protetor solar antes de sair. Não resolve todos os problemas do dia ensolarado, mas cria uma proteção que vai estar presente ao longo das horas, que vai reduzir o dano do calor que estaria sem ela. A oração desta manhã é esse protetor. A sombra do Onipotente que você está buscando agora vai estar com você ao longo das horas do dia. Senhor, que a sombra do Onipotente seja essa proteção ao longo de cada hora deste dia. Que o calor das pressões, das demandas e dos medos encontre a frescura da tua presença. E que o dia seja atravessado não no calor máximo da exposição, mas no frescor da sombra de quem tem poder suficiente para tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Vai coberto pela sombra do Onipotente. Quero continuar aqui com você, porque há ainda mais a ser dito sobre o esconderijo desta manhã. Quero falar sobre a diferença entre ter fé e sentir fé. Porque muitas pessoas que chegam a uma oração desta manhã, com o coração pesado, acham que fé é um sentimento. E quando o sentimento não está lá, quando a paz não chega imediatamente, quando a oração parece sair de um lugar seco, concluem que a fé falhou. Mas fé não é sentimento. Sentimento é o resultado da fé quando as condições internas permitem. Fé é a decisão de confiar mesmo quando o sentimento não está presente. O versículo 1 do Salmo 91 não diz: aquele que sente o esconderijo do Altíssimo descansará. Diz: aquele que habita
Habitar é uma decisão, é uma escolha, é o ato de fazer desse lugar a sua residência, independentemente de como você está se sentindo sobre esse lugar naquele momento. Você pode habitar no esconderijo do Altíssimo numa manhã em que não está sentindo absolutamente nada de espiritual, em que a oração parece ir para o teto e voltar, em que Deus parece distante e as palavras parecem vazias. Habitar é a decisão de continuar vindo de qualquer jeito, é o que você está fazendo nesta manhã. E essa decisão, essa fidelidade de continuar vindo mesmo quando o sentimento não coopera, essa é a fé mais profunda que existe. Não a fé que é fácil quando tudo está bem, a fé que persiste quando nada está fácil. E essa fé que persiste é exatamente o que o versículo honra. Quem habita no esconderijo, não quem sente o esconderijo, quem habita. E você, esta manhã, está habitando. Não precisa de sentir que está funcionando para estar funcionando. O esconderijo do Altíssimo não depende da sua percepção de estar nele para estar funcionando. Está ativo sobre você desta manhã porque você escolheu vir. Porque você decidiu habitar. Senhor, que quem está ouvindo esta manhã sem sentir nada de especial, que veio com o coração seco e com a fé frágil, receba esta certeza. A fé que veio mesmo sem sentir é a fé que honras. Que o esconderijo está ativo, mesmo quando a percepção não está confirmando. E que ao longo do dia, a proteção prometida vai sendo vista de formas concretas, pequenas ou grandes, que vão alimentando de volta o que estava seco. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora falar sobre algo que acontece na vida de muitas pessoas que estão nesta faixa de 30 a 60 anos. É o peso específico de quem está no meio de duas gerações ao mesmo tempo, cuidando de filhos que ainda dependem. E ao mesmo tempo vendo pais que envelhecem e que começam a precisar do mesmo cuidado que um dia deram. No meio de duas gerações com necessidades diferentes, sendo o suporte de ambas. Esse lugar do meio é exaustivo de uma forma que as pessoas de fora raramente compreendem, porque não é apenas o esforço prático de cuidar. É o peso emocional de ver os pais ficarem mais vulneráveis ao mesmo tempo em que os filhos precisam de estabilidade, de ser forte para todos ao mesmo tempo, de não ter muito espaço para ser o que precisa ser cuidado. Para quem está nesse lugar, o esconderijo do Altíssimo tem uma oferta muito específica. Não um lugar onde você escapa das responsabilidades, mas um lugar onde você pode soltar por alguns minutos o peso de ser o suporte de todo mundo, onde não precisa de ser forte, onde pode ser exatamente o que é, frágil, cansado, com perguntas sem resposta, sem que isso mude o amor de quem está recebendo. E de dentro desse lugar, as forças são renovadas de uma forma que não é possível de dentro da corrida constante, porque você não foi criado para ser a fonte, foi criado para ser um canal, para receber de Deus e distribuir para quem está ao redor. E quando fica tempo demais dando sem receber, a fonte seca. A oração desta manhã é receber. É entrar no esconderijo e deixar que o Altíssimo dê o que as próprias forças já não têm, para que quando você sair daqui, haja algo para distribuir de novo. Senhor, que quem está carregando o peso de duas gerações receba esta manhã a renovação que só o esconderijo pode dar. Que as forças que estão no limite sejam repostas. Que o amor que precisa ser distribuído para tantos lados tenha uma fonte que não seca. E que o descanso da sombra do Onipotente seja real para quem mais precisa desta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Há uma história muito simples e muito poderosa que quero contar, que ilumina o versículo 1 de uma forma diferente de qualquer outra que foi contada antes. É a história de uma pomba depois do dilúvio de Noé. Quando as águas estavam cobrindo tudo, Noé enviou a pomba para ver se havia terra firme. E a pomba voltou sem ter encontrado lugar para pousar, porque as águas ainda cobriam tudo. Mas então Noé esperou mais 7 dias e enviou a pomba de novo. E desta vez,
ela voltou com um ramo de oliveira no bico. Havia encontrado terra. Havia encontrado onde pousar. E Noé esperou mais 7 dias. E a terceira vez que enviou a pomba, ela não voltou mais, porque havia encontrado terra firme onde permanecer. O esconderijo do Altíssimo é essa terra firme, para o espírito que está voando por cima das águas, das preocupações, dos medos, das situações que parecem não ter chão. O esconderijo é o lugar onde pousar, onde não é preciso mais ficar voando exausto acima das águas, tentando encontrar onde se firmar. E esta manhã, ao entrar no esconderijo, você encontrou onde pousar, onde descansar as asas, onde parar de voar por cima das águas. E como a pomba que não voltou mais quando encontrou terra firme, o convite é para permanecer, para habitar, para não ser visitante de passagem, mas morador que encontrou o lugar certo. Senhor, que quem está voando com as asas cansadas por cima das águas, das dificuldades, encontre no esconderijo do Altíssimo a terra firme desta manhã. Que as asas que estavam exaustas possam descansar. E que o descanso encontrado aqui seja tão real, que o impulso de permanecer seja mais forte do que o impulso de voltar para o voo solitário. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora trazer algo sobre como o versículo 1 do Salmo 91 funciona em relação ao que acontece dentro da nossa mente. Há pesquisas que mostram que a mente humana, quando está em estado de ansiedade, perde em parte a capacidade de pensar com clareza. O córtex pré-frontal, que é a parte responsável pelo raciocínio mais elaborado, pelas decisões ponderadas, pelo pensamento criativo, fica menos acessível quando o sistema de alerta do corpo está ativado. A mente, em modo de medo, pensa de forma mais limitada. Isso explica por que os problemas parecem muito maiores de madrugada do que de manhã. Por que a decisão que parecia impossível às 3 da manhã pode ter uma saída óbvia às 9? Por que a conversa que parecia inevitavelmente destrutiva na véspera pode ser navegada de forma muito diferente quando o estado interno é outro? O esconderijo do Altíssimo, ao reduzir o estado de alerta, ao criar o ambiente de descanso que o versículo promete, está fazendo algo muito concreto pela qualidade do pensamento. A mente que habita no esconderijo pensa diferente da que está em modo de sobrevivência constante, tem acesso a mais de si mesma, vê mais opções, tem mais criatividade para os problemas, tem mais serenidade para as decisões. Isso não é misticismo, é como o ser humano foi criado para funcionar. E o Criador que fez o ser humano dessa forma também preparou o ambiente onde essa função é restaurada. O esconderijo do Altíssimo é esse ambiente. Então, ao entrar no esconderijo esta manhã, ao escolher habitar, em vez de continuar no estado de alerta, você não está apenas fazendo algo espiritualmente bom. Está também criando as condições para que o seu dia seja navegado com mais clareza, mais sabedoria, mais capacidade de encontrar saídas onde o estado de alerta só via muros. Senhor, que o esconderijo do Altíssimo restaure esta manhã a clareza que o estado de alerta estava comprometendo. Que a mente que estava em modo de sobrevivência tenha acesso de volta à capacidade de pensar com serenidade. E que as situações difíceis que estão esperando hoje sejam enfrentadas com a clareza de quem habita no esconderijo, e não com a visão limitada de quem está em pânico. Em nome de Jesus. Amém. Uma reflexão final antes do encerramento desta oração. Você sabe o que uma criança pequena faz quando está com medo? Não importa onde esteja, não importa o que esteja acontecendo. A primeira coisa é buscar o colo de quem ama, correr para o adulto de confiança, esconder o rosto no pescoço de quem tem o poder de fazer o mundo parecer seguro. A criança pequena não analisa se o adulto tem solução para o que está assustando. Não calcula se o problema pode ser resolvido. Não lista os prós e contras de buscar o colo. Simplesmente vai, porque o colo é o lugar certo quando há medo. E o esconderijo do Altíssimo é esse colo.
Para o adulto que carrega responsabilidades demais, para mostrar que ainda precisa de um lugar seguro. Para o que aprendeu que ser forte é não precisar de apoio. Para o que foi se habituando a resolver tudo sozinho e que esqueceu que foi criado para não ser solitário no enfrentamento do mundo. O versículo 1 não pede que você seja forte antes de entrar. Não exige que você tenha resolvido os medos antes de habitar. Pede apenas que habite, que venha, que encontre no esconderijo do Altíssimo o colo que os adultos raramente admitem que ainda precisam. Esta manhã você veio, com o coração pesado e com o medo presente, e encontrou o esconderijo aberto. Esse é o Deus do versículo 1. Que não fecha a porta quando o coração está pesado, que não exige que você conserte o medo antes de entrar, que vê você chegar e diz: entra, há espaço aqui, há descanso aqui, há sombra aqui para o calor que está carregando. Entra e descansa, em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Deus te viu chegar nesta manhã. O esconderijo está aberto e você não precisa carregar sozinho o que foi criado para ser carregado aqui. Glória a Deus! Se essa oração trouxe paz ao teu coração esta manhã, escreve amém nos comentários. É a forma de dizer: eu entrei no esconderijo hoje. E se há alguém que você sabe que acordou com o coração pesado esta manhã, envie este vídeo. Às vezes, a coisa mais gentil que podemos fazer por alguém é mostrar onde fica o lugar seguro. Que o Senhor te guarde em todos os teus caminhos neste dia. Que a sombra do Onipotente seja o teu ambiente. E que ao final do dia, o testemunho seja simples. Estive coberto. Havia um esconderijo. E ele estava aberto para mim. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Antes desta oração fechar completamente, quero sentar mais um pouco com você, porque há algo que ainda não foi dito e que precisa ser dito antes de você ir para o dia. É sobre o que fazer com o medo quando ele aparecer durante as horas que vêm depois desta oração. Não como eliminá-lo, mas como responder a ele de uma forma que não deixa que ele governe o dia. Quero dar uma prática muito concreta e muito simples. É em 3 partes e leva menos de 1 minuto fazer. A primeira parte é reconhecer. Quando o medo aparecer ao longo do dia, em vez de tentar ignorá-lo ou de entrar em espiral por causa dele, simplesmente reconhece. Estou sentindo medo agora. Não fuga, não luta, só reconhecimento honesto. O medo existe, está presente. Isso é real. A segunda parte é localizar. Onde está esse medo no corpo? Muitas vezes o medo se instala fisicamente antes de se tornar pensamento. O peito que aperta, os ombros que sobem, o estômago que fecha. Perceber onde o medo está no corpo é o começo de o soltar. E a terceira parte é entregar. Com a palavra simples desta manhã: Senhor, este medo é teu. Não carrego isso sozinho. Estou no esconderijo do Altíssimo. E entrego este medo para dentro desse lugar. Reconhecer, localizar, entregar. Menos de 1 minuto. Pode ser feito no carro, no banheiro, numa pausa entre uma tarefa e outra. Pode ser feito com os olhos abertos, se necessário. Pode ser silencioso, se estiver em companhia. E ao longo do dia, ao repetir esse processo cada vez que o medo aparecer, o padrão vai mudando. O que era uma espiral que ganhava velocidade vai encontrando um freio. O que era um ciclo que se alimentava de si mesmo vai encontrando uma interrupção. E o medo que parecia incontrolável vai sendo progressivamente entregue em vez de acumulado. Isso não elimina o medo de uma vez, mas é o início de uma prática que ao longo do tempo vai transformando a relação com ele. De estado que governa para sinal que direciona. De mestre que paralisa para mensageiro que diz: hora de ir para o esconderijo de novo. Senhor, que quem está ouvindo esta manhã leve esta prática para o dia. Que reconhecer, localizar e entregar se tornem reflexo antes de o medo ganhar velocidade. E que ao final deste dia, o coração que chegou pesado nesta manhã chegue mais leve por ter praticado a entrega ao longo das horas. Em nome de Jesus, amém.
Há algo que quero dizer sobre a relação entre habitar no esconderijo e a vida de oração cotidiana. Porque às vezes habitar parece uma coisa muito difícil de manter. Parece que exige disciplina espiritual perfeita, horários fixos de oração, consistência que muitas vezes a vida real não permite. E quero libertar você dessa ideia. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é uma prática religiosa que exige perfeição de horários. É uma orientação do coração. É a postura de quem, em qualquer momento do dia, pode voltar a consciência para Deus, mesmo que seja por 10 segundos, mesmo que seja apenas um suspiro com intenção. Mesmo que seja simplesmente o gesto de olhar para cima mentalmente e dizer: ainda estou aqui, ainda confio. Essa orientação do coração pode acontecer enquanto prepara o café, enquanto está no trânsito, enquanto espera na fila, enquanto dobra a roupa. Em qualquer um desses momentos do cotidiano, a consciência pode se voltar para o Altíssimo, e essa volta é habitar. Não precisa de ser uma hora de oração para contar. Não precisa de ter todas as palavras certas. Não precisa de sentir algo especial para ser real. O padre jesuíta, chamado Irmão Lourenço, viveu no século XVII e ficou famoso por uma coisa que chamou de prática da presença de Deus. Ele trabalhou a maior parte da vida na cozinha de um mosteiro, lavando pratos e preparando alimentos, e descobriu que podia habitar na presença de Deus nesse trabalho cotidiano tanto quanto numa missa solene. Que cada gesto simples podia ser feito com consciência de Deus. Que o esconderijo do Altíssimo não estava apenas nos momentos de oração formal. Esta manhã, a prática começa nesta oração, mas não precisa terminar quando a oração acabar. Pode continuar nos gestos simples do dia, no café preparado com consciência de presença, no caminho para o trabalho com o coração orientado para o Altíssimo, no almoço feito e dividido com quem você ama, sabendo que Deus está naquele momento também. Habitar é uma orientação que pode ser tão constante quanto a respiração. E quanto mais constante for, mais o descanso do versículo 1 vai sendo a experiência real do dia. Senhor, que quem está ouvindo esta manhã descubra que habitar no esconderijo é possível nos gestos simples do cotidiano. Que a presença de Deus não se limite aos momentos de oração formal, mas possa encher cada momento do dia. E que a prática da presença constante, cultivada um momento de cada vez, vá transformando progressivamente o estado de base desta vida. Em nome de Jesus. Amém. Quero trazer uma última reflexão especial sobre o medo do futuro, que é o medo mais comum entre as pessoas que chegam a uma oração como esta. O medo do futuro não é apenas preocupação com o que pode acontecer. É frequentemente uma falta de confiança na própria capacidade de suportar o que pode vir. Não apenas o evento temido, mas a pergunta: se isso acontecer, vou conseguir aguentar? E essa pergunta, quando fica sem resposta, cria um estado de terror que é desproporcional ao evento específico que está sendo temido, porque na raiz não é o evento, é a confiança de que há recursos para atravessá-lo. O versículo 1 do Salmo 91 responde a essa pergunta de uma forma muito direta. O que o Altíssimo está protegendo não é apenas você desta situação específica. É a capacidade de atravessar o que vier. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é uma garantia de que nada difícil vai acontecer. É a garantia de que o que acontecer vai ser atravessado de dentro de uma cobertura que é maior do que qualquer dificuldade. E há uma evidência muito concreta dessa verdade que já está na sua história. Pensa num momento difícil que você atravessou no passado, uma situação que na véspera parecia grande demais para ser suportada, e que foi suportada, que foi atravessada, que pode não ter sido fácil, que pode ter deixado marcas, mas que foi passível de ser atravessada com as forças que havia. Essa é a evidência de que as forças para atravessar o que vem são sempre renovadas no momento em que o que vem chega. Deus não dá as forças para amanhã hoje.
dá as forças para hoje. E quando amanhã vier, vai dar as forças para amanhã. O medo do futuro muitas vezes é o erro de tentar usar as forças de hoje para amanhã. E quando você tenta fazer isso, claro que não é suficiente. As forças de hoje são para hoje. As forças de amanhã vão estar disponíveis quando amanhã chegar. Confiar nisso, confiar que o Altíssimo que protege hoje vai proteger também amanhã com os recursos que o amanhã precisa, isso é habitar. É a decisão de soltar o peso do futuro que estava sendo trazido para o presente e de confiar que quando o futuro chegar, vai haver o que é necessário. Senhor, que quem está com medo do futuro receba esta manhã a libertação de só precisar das forças de hoje para hoje. Que o amanhã fique no teu cuidado. Que o futuro que assusta seja entregue nas tuas mãos, que já estão lá. E que o presente desta manhã receba a plena atenção e as plenas forças de quem não está mais tentando suportar o futuro com as forças do presente. Em nome de Jesus. Amém. Para fechar com tudo, uma última oração de declaração sobre o dia que está começando. Senhor, declaro este dia teu. Cada hora que ainda vai chegar, cada conversa, cada decisão, cada caminho, tudo declarado dentro da cobertura do esconderijo do Altíssimo. Declaro que não vou sozinho, que a sombra do Onipotente é o ambiente deste dia, que o medo que estava aqui, quando os olhos abriram, foi visto por ti e foi recebido nos teus braços, e que de dentro do esconderijo as circunstâncias difíceis têm dimensão diferente do que teriam fora dele. Declaro que o descanso que prometeste é possível hoje, não quando as circunstâncias melhorarem, não quando os problemas forem resolvidos. Hoje, esta manhã, a sombra do Onipotente que é suficiente para tudo. E declaro que ao final deste dia, ao olhar para o que foi atravessado, haverá evidência da cobertura. Pequenas ou grandes, visíveis ou percebidas só em retrospecto, mas reais, porque o Altíssimo que prometeu o esconderijo é fiel ao que prometeu. Para a glória do teu nome, que está acima de todo nome, em nome de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Bom dia, o esconderijo está aberto. Deus te viu entrar e vai com você. Que a bondade e a misericórdia de Deus te sigam todos os dias da tua vida. Que habites na casa do Senhor para sempre, e que o esconderijo do Altíssimo que foi prometido neste versículo seja a tua habitação, não apenas desta manhã, mas de cada manhã que ainda vier. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te guarde em todos os teus caminhos neste dia. Que a presença que entrou nesta oração permaneça ao longo de cada hora. Que quando o medo tentar voltar, a memória do esconderijo seja mais imediata do que o espiral. Que os ombros que estavam tensos se soltem um pouco. Que a respiração que estava curta fique um pouco mais funda. Que a paz, que excede o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Você não está sozinho hoje. Nunca esteve. E o esconderijo que encontrou esta manhã vai ficar aberto para quando precisar voltar. Entra, descansa e vai coberto.